Ok. Pronto. Estou visível. Tá me vendo bem? Tô bem. Maravilha. Deixa eu puxar aqui. Muito bem. Antes da gente continuar os Yoga Sutras, ficou alguma dúvida da aula passada? Não, da aula passada não. Nós falamos sobre yamas e niyamas, correto? Aham. Yamas e Ô, niyamas. Jeff, deixa eu só tentar sair e entrar novamente para ver se eu consigo conectar meu fone. Ok, vai lá, te aguardo aqui. Fala aí para ver se meu fone conectou, porque ele aparece conectado, mas não vai. Testando um, dois, três. Não, tá fora aí. Deixa assim mesmo. Tá bom. Vamos lá, né? Bom, nós falamos sobre yamas e niyamas, que envolve o código de ética e yoga, tá? Uhum. E como eu expliquei na aula anterior, a gente não tem yoga sem considerar yamas e niyamas. Isso dentro da tradição, tá? Dentro da literatura. Aí, depois que nós entendemos o que é yamas e niyamas e nos esforçamos para praticá-los, né? Tanto que Patanjali, ele começa o capítulo 2 com Kriya Yoga, ele fala sobre tapas, que é o esforço, Swadhyaya, que é o autoestudo, né? E Ishvara Pranidhana, que é a devoção. Ele repete isso pela segunda vez em Yamas e Niyamas, tá? Porque sem esforço, sem constância, né? Sem a busca pelo autoconhecimento por excelência, sem o autoestudo, sem a capacidade de penetrar a consciência na própria consciência e sem devoção ao transcendental, nem dá para a gente continuar falando sobre yoga ou querendo estudar yoga, porque se a gente não considerar esses elementos, principalmente o Kriya Yoga, que é repetido ali nos yamas e niyamas, a gente não vai compreender os demais angas. Angas são as partes, né? O Ashtanga Sadhana, o Ashtanga Yoga, que é o yoga dividido em 8 partes, ou o sadhana, que é a prática dividida em 8 feixes de técnicas, né? É impossível a gente compreender asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Não adianta. A gente pode até ter um grande esforço intelectual, mental ali para entender em profundidade. Quando eu digo entender aqui, não é apenas a nível cognitivo, né? Mas a nível prático mesmo. Entender na prática, conseguir desenvolver isso na prática. Ao contrário, o yoga perde a sua substância, né? Perde a sua essência, tá? Então, yamas e niyamas é sempre um esforço constante. É o tempo todo nadar contra a correnteza, digamos assim, sabe? É um esforço constante. Porque as virtudes é algo que tem que ser praticado o tempo todo. Se a gente para de perseguir uma vida virtuosa, os vícios nos dominam. Os vícios nos levam rio abaixo, né? Então, o tempo todo tem que estar observando a busca por essa vida interior, né? Tem que estar buscando uma vida virtuosa. Isso é o esforço que requer um sadhana de uma vida inteira. Sadhana é prática, tá? Então, assim, a gente compreende aqui na literatura a teoria, tá? Mas sem esse swadhyaya, que é o autoestudo, sem o tapas, que é o esforço, sem Ishvara Pranidhana, que é a devoção, o yoga está perdido. A gente não consegue se desenvolver no sadhana. É impossível. Pode até tentar, a gente pode ficar bom ali em fazer algumas técnicas corporais, em fazer alguns exercícios respiratórios, em dar uma acalmadinha na mente, em gerenciar o estresse, as tensões, a ansiedade, tá tudo bom. Isso é ótimo também, né? Mas é como eu sempre falo, é isso é tipo estar sentado à mesa diante de um banquete, né, servido ali, e você se contentar com as migalhas que caem no chão. Então, tipo isso. A gente, para conseguir se desenvolver nos demais angas,
a gente tem que observar com muita atenção yamas e niyamas. Nas palavras do meu mestre, Dharma Mitra, ele disse que, claro, a gente no primeiro momento pode achar essa afirmação tanto poética, em certa medida realmente o é, né? Mas sem yamas e niyamas não há yoga, e a gente poderia resumir toda a prática do yoga em yamas e niyamas, desse yoga mais literário, tá? Até porque, como Patanjali repete em yamas e niyamas ali o próprio Kriya Yoga, tapas, swadhyaya e ishtapranidhana, ele deixa claro que esse tripé, essa prática trina, consiste no sadhana mais importante do yoga. Tá? Guarde bem isso. Essa informação é muito importante. Repito, cultivar uma vida virtuosa, cultivar uma vida interior, é o esforço de toda uma vida. Tá? Então, observando isso, a gente pode entrar agora no próximo anga, que é asana. A tradução da palavra asana, literalmente, significa assento. Como uma almofada, como um banco, como uma cadeira, né? Em linhas gerais, significa apenas isso. Mas para o contexto filosófico apresentado na literatura, esse assento tem uma característica transcendental, subjetiva, mítica mesmo. Mística aqui no sentido de compreender os mitos e símbolos que formam a sua estrutura mental. Tá? Vamos lembrar que toda a prática meditativa do yoga, entendendo os Yoga Sutras como um manual de meditação, é justamente se apropriar do espaço mítico, se apropriar de todas as suas faculdades mentais, tá? E articulá-las dentro daquilo que o yoga propõe. Produzir samadhi, que é a meta, e kaivalya, que é o objetivo final. Meta, que é o autoconhecimento, libertação, que é o objetivo final. Tá? Então esse Você aço, falou espaço búdico? desculpe, O espaço búdico? espaço mental, espaço Ah, tá, que é o de búdico, corpo búdico, assim, isso. Ou é não? o termo buddhi refere-se à intuição. Ele está muito próximo do que Patanjali fala de conhecimento por presença, no sentido da intuição, né? Aquele conhecimento primeiro que a gente tem diante de um objeto que se apresenta. Mas Buddhi é um pouco diferente dessa ideia que Patanjali sugere, tá? Porque para Patanjali, a intuição é a base do verdadeiro conhecimento. Sem intuição não há conhecimento. Então, quando estamos diante de um objeto, o objeto aqui é tudo, tá? Tudo aquilo que a realidade consegue te apresentar, que só pode ser percebida em suas circunstâncias, no que está em volta de você, tá? Então, você intui ali e a partir daquilo que você intui, você começa a deliberar, começa a pensar. Aí a mente vai ter outras ferramentas que vão articular aquilo que você está percebendo. Mas o estado Budi, ele tem ele é mais desenvolvido, digamos assim, dentro das escolas budistas. A palavra Buda vem daí, né? Buda, como aquele que se iluminou, foi aquele que dominou as faculdades mentais como um todo, no sentido de minimizar o sofrimento existencial. Essa era a grande pergunta de Buda, né? Se era possível acabar com o sofrimento. O sofrimento natural da vida, não, mas era o sofrimento produzido por uma mente que estava em devaneio, que é a mesma proposta sugerida por Patanjali. Mas Patanjali vai trabalhar um caminho diferente do caminho budista. Tá? Ambas são escolas de meditação, meditação aqui no sentido bem mais amplo, não como técnica apenas, mas como estudo mesmo, como escola, tá? Mas não é desse estado intuicional que o Patanjali está falando. A gente pode em algum outro momento falar sobre o estado búdico, tá? Tem uma outra estrutura, tem uma outra abordagem, é próxima àquilo que Patanjali está propondo nos Yoga Sutras, mas só no comecinho, só nas causas. Os efeitos vão se bifurcando, tá? O yoga vai por um caminho, o budismo vai por outro caminho. Tanto que o yoga é reconhecido como um darshana do hinduísmo, um ponto de vista filosófico hindu, reconhecido pelo hinduísmo. Já o budismo não. O budismo é considerado uma heresia do hinduísmo. É uma proposta totalmente contraditória às 6 correntes de pensamento hindu. Tá? É que no primeiro momento pode parecer que é muito próximo, né? Mas não é. Deixa eu te perguntar, por exemplo.
para o yoga. A Helena Blavatsky, ela tem alguma coisa que eles, tipo, aceitam também dentro de tudo que ela trouxe do Ocidente, do Oriente para o Ocidente, ou meio que não tem muito a ver? A Helena Blavatsky criou vertentes novas. Ela ressignificou a prática do yoga dentro dos moldes ocidentais. E que moldes foram esses? As escolas esotéricas, as escolas imagistas e as escolas iniciáticas, que não encontram paralelos nas escolas tradicionais da Índia. Tá? Ela ressignificou essas práticas dos moldes ocidentais. Tá bom? Mas aquilo que a Helena Blavatsky propõe, por exemplo, quando ela vai falar sobre Raja Yoga, não é o que Patanjali propõe, que é o fundador do Raja Yoga. É diferente. Para o estudante leigo pode parecer tudo fascinante, e é mesmo, porque é toda uma linguagem nova, é toda uma construção mental diferente de tudo que ele havia aprendido até então, né? Mas os paralelos comparativos que nós fazemos quando nos reportamos a essas culturas orientais, indiscutivelmente vão utilizar os paralelos ocidentais. Então, é assim, o imaginário hindu é totalmente diferente do imaginário europeu. Totalmente diferente. Totalmente diferente, tá? Então é em torno desse imaginário que os Yoga Sutras foi desenvolvido, o imaginário hindu, tradicional hindu, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre Helena Blavatsky quando a gente for estudar a parte meditativa mesmo, o Yoga Nidra, o Samyama e tudo mais, tá? Porque ela foi um expoente que vai trazer parte desse pensamento para o Ocidente, mas dentro da visão ocidental, dentro de uma releitura ocidental. Tem lá seus valores, tem lá os seus méritos, mas em termos de comparativo às tradições literárias, às tradições ortodoxas, ao próprio empirismo hindu, a gente vai encontrar bastante discrepância, tá? Bastante discrepância mesmo. Bom, então, para Patanjali aqui, quando a gente vai falar sobre asana, tá? Ele mantém a ideia da tradução literal, o assento, mas não o termo em si, mas aquilo que um assento produz na pessoa que se senta. É uma interpretação dos efeitos do ato de se sentar, né, fisicamente. Quando você se senta, você confia no seu assento, você confia na sua cadeira, você se entrega a ela, você se entrega à gravidade, para que uma vez ali você produza uma sensação de descanso, de conforto, de estabilidade, de segurança, de firmeza. Assim, é como depois de um dia intenso de trabalho, você está bem cansada, e aí você chega em casa e senta no seu sofá e você... Ai, que bom, que dia! E que gostoso agora poder descansar, né? Essa sensação do descanso, do repouso, da quietude, da serenidade que nós temos depois de um dia intenso de atividades e ao se sentar no lugar firme, agradável, você produz ali uma sensação muito boa, sabe? Então Patanjali ele começa a apresentar o asana dentro dos Yoga Sutras a partir dessa sensação produzida ao se sentar para descansar. Tá? E o que é que Patanjali quer descansar ali? É o corpo físico? Não. Patanjali quer descansar o espírito, quer descansar o Purusha, ou Atman para as linhas mais espiritualistas. São sinônimos que se referem ao mesmo princípio, à mesma causa. Tá? Então, esse espírito que busca descanso para Patanjali, ele está cansado, ele está perturbado pela forma como nós lemos o mundo. Já falamos sobre os vrittis, que são os meios de expressão da mente, a maneira como nós lemos o mundo. Falamos sobre os antaryayas, os limitadores da mente, e falamos sobre os kleshas, que são os sofrimentos produzidos por uma mente que está em devaneio, né? Então isso deixa o espírito muito cansado, muito fraco. Ele precisa de repouso, ele precisa de descanso. Então primeiro a gente evidencia tudo aquilo que enfraquece o Purusha, o espírito. Então Patanjali, depois que ele fala yamas e niyamas, a gente está observando a ética. Então, beleza, observou a ética. Então vamos
nos sentar agora, vamos nos aquietar para fazer alguma coisa depois de estarmos descansados. Né? Tá cansado, você descansa para depois trabalhar. Ninguém vai conseguir produzir um bom desempenho profissional se estiver física e mentalmente cansado. Está cansado, descansa, depois você volta a produzir de novo e vai produzir com mais qualidade, com mais assertividade, estando descansado. Então, para Patanjali, Asana sugere isso. Tá? Só que o que é que ele quer dizer assentar-se de forma firme e confortável? Para que isso aconteça, é necessário um objeto para que o espírito se assente. Ele não se senta em qualquer lugar. Né? Onde é o assento firme e confortável ao qual o espírito repousa? Patanjali ele confere a área, né, digamos assim, simbolicamente, o núcleo onde esse assento existe é o nosso anahata. Anahata é o coração. O coração é a morada do espírito. O coração é como se fosse uma grande fortaleza. Para que serve uma fortaleza, né? Para que tudo que esteja dentro dela esteja protegido, né? Para que aquilo que está fora não consiga entrar. Uma fortaleza bem estruturada, ela é impenetrável. Então, o que é que nós protegemos dentro dessa fortaleza? O nosso espírito, para que os inimigos não invadam essa fortaleza. Né? Fortaleza aqui a gente pode ter, simbolicamente, aparece como um castelo. Né? Castelo significa isso, castelo significa fortificação. Qual que é a diferença de castelo para palácio, por exemplo? Né? O castelo é uma fortaleza, é para proteger o que tem lá dentro. Um palácio é para ostentar a beleza. Todo palácio ele tem a finalidade de ostentar aquilo que existe de mais belo que pode ser construído ou mantido. A fortaleza é para proteger o que tem dentro. Então, para Patanjali, o nosso anahata é como um castelo, como uma fortaleza. E dentro dessa fortaleza tem vários cômodos. E o cômodo principal nós vamos ter o trono onde o rei ou a rainha se senta. Né? E esse rei, essa rainha é o próprio espírito. Então ele vai sentar no trono extremamente confortável. Há práticas meditativas que visualizam isso. Visualiza você construindo uma fortaleza, a parte central da fortaleza mais protegida, onde você vai construir o seu aposento, e no meio desse aposento você vai ter lá o seu trono. Uma vez sentado nesse trono, de maneira firme, estável, confortável, você vai começar a meditar nas coordenadas geográficas, que é algo que a gente vai estar estudando também. Cada coordenada na tradição hindu tem um conjunto de características, misticamente, não miticamente, né? Misticamente é controlado por uma determinada deidade. Né? E eu estou agora invertido. Eu vou sair aqui. Está me ouvindo, Patrícia? Tô ouvindo. Só tá meio de ponta cabeça aí. Inverteu aqui. Eu vou ter que sair para entrar de novo. Só um momentinho. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Eu fico na. Ah, não deu certo. Espera aí. Deixa eu ver se volta aqui para o esquadro. Voltou? Voltou. Aham. Ótimo. A internet deu pau, mas acho que está gravando aqui. Só ajustar. Muito bem. Coisas da internet, né? É, não faz parte. Vamos lá. Então, como eu estava explicando,
o aposento principal dessa fortaleza é o nosso coração, o nosso anahata. E toda a fortaleza, todo o castelo é o nosso corpo físico. Tá? As mãos têm uma prioridade, a cabeça tem outra, as pernas têm outro, o tronco tem outro. Inclusive, essas funções que estão relacionadas com o corpo humano está bem dividida também nas castas hindus. Tá? Aparece nas castas hindus. Cada casta ela tem lá o seu papel social. Então, dentro dessa visão mítica, que é uma construção mental que nós fazemos, é como se o nosso corpo realmente fosse uma grande fortaleza, um grande castelo. E cada parte do corpo tem uma função nesse castelo. E o coração é a morada do rei, a morada da rainha. E dentro do coração, que é o nosso principal aposento, lá estará o nosso trono, onde o espírito se assenta. Essa é uma construção simbólica que a gente faz quando vai meditar através das coordenadas geográficas. Tá? Então é desse asana que Patanjali está falando. Ele não está falando de uma postura física tal como nós fazemos hoje em dia ao praticarmos, por exemplo, uma sequência de Dharma Yoga, uma sequência de Ashtanga ou de Vinyasa, ou numa prática de Hatha Yoga. Essa é uma visão moderna de asana, como nós já conversamos, e a gente vai revisitar esse pensamento novamente quando a gente entrar na parte física. Tá? Então, o pensamento original da palavra asana, do conceito asana, refere-se a esse trono, a esse assento, que está dentro do nosso coração, tá? Que é o aposento principal deste grande castelo que é o nosso corpo. Tá bom? Então, uma vez ali, de maneira firme e confortável, produzir aquela sensação de estabilidade, segurança e firmeza, a gente pode então começar a trabalhar com a mente. Aí virá o anga seguinte, que Patanjali fala ali. Nós vamos ter depois pranayama. Bom, pranayama também aqui, ele vai ter uma significação diferente do pranayama moderno que nós fazemos como exercício respiratório apenas. Tá? Então, o pranayama, na visão do yoga moderno, seria o controle e refinamento da respiração, melhorar a capacidade respiratória. A respiração é vista como parte entre corpo e mente, e seu domínio ajuda a reduzir a agitação mental e a aumentar a clareza interior. Deixa os aposentos, os corredores desse castelo mais iluminados e limpos, digamos assim. Tá? Mas para Patanjali, pranayama aqui refere-se, primeiro separando o conceito. Prana, nós podemos entender a palavra prana como energia sutil. A gente não tem uma tradução literal para o termo prana tal como temos para a palavra asana. Asana é assento, ponto. Literalmente é isso. Mas prana não tem uma tradução literal, que se aproxima, né, do significado do signo, né, da palavra prana, é força sutil. Força sutil. E essa força sutil, esse significado, vai encontrar alguns referentes que são diferentes entre si. Referentes com a realidade, eu quero dizer aqui. Tá? Nós temos, dentro da estrutura humana, digamos assim, várias usinas de energia diferentes. São usinas que produzem energias, para a gente entender pedagogicamente. Tá? Nós temos a energia eletrostática, nós temos a energia térmica, e a energia térmica é produzida pelo movimento. Se há movimento, há energia. Se há energia, há calor. Né? Mas, dentro de uma hierarquia de amperagem energética, do mais forte para o mais sutil, e aqui o sutil é o mais poderoso, nós temos o pensamento. Pensamento também é energia porque é movimento. Né? Assim como se eu faço movimentos corporais, aquece o corpo, eu vou acelerar as moléculas, eu vou acelerar os átomos, isso produz energia. Né? A respiração tem o mesmo processo. Quando eu vou ingerir alimentos, o meu organismo vai quebrar as moléculas solares e vai produzir energia também na forma de calor, para nutrir o corpo. Como eu expliquei na aula anterior, a energia é um recurso escasso no universo. Então todas as formas de vida buscam maneiras estratégicas para captar energia, armazenar essa energia e direcioná-la de forma inteligente. Tá? Então, de todas as maneiras
que nós, seres humanos, produzimos energia, o pensamento é a maneira mais sutil. Portanto, dentro dessa visão, é a mais poderosa que temos, porque o pensamento é a matéria-prima de qualquer realização. Antes de você falar, você pensa. Antes de você fazer a ação efetiva, né, a construir algo, você pensa aquilo. Enfim, o pensamento é o start, é o princípio, é a base, é a causa de qualquer palavra ou ação efetiva. Né? Então, por isso que aquela coisa que a gente costuma ouvir, fala assim, a pessoa fala uma bobagem e diz assim, ah, desculpa aí, eu falei sem pensar. Bobagem, foi o que ela disse, né? Porque ela pensou para falar, ninguém fala sem pensar. Ela só deixou escapar, né? Não ponderou aquilo que pensou, mas Ela só pensou. pensou mal, né? Pois é, né? Pensou logo falou, né? Precisa aprender a controlar um pouco esse impulso de já soltar logo aquilo que vem à mente. Mas a gente sempre pensa para falar, a gente sempre pensa para fazer, a gente sempre pensa para tudo. É impossível viver sem pensar. E pensar é um atributo da mente humana. Na verdade, do cérebro, né? A mente ela vai articular o pensamento. Mas qualquer animal que tenha cérebro pensa também, não é diferente. Mas aqui, para Patanjali, então, é articular essa força chamada pensamento. Prana significa isso também. Prana está no ar que respiramos, é verdade. Prana está na luz solar que tomamos, é verdade. Prana está na água que bebemos, nos alimentos que ingerimos, é verdade. Prana ele está presente na relação sexual, é verdade. Prana está presente na atividade física que produz calor, tudo isso é prana. É, é, Tipo, tá em teve tudo, né? Exatamente, está em tudo. É a energia sutil que gerencia a vida, que articula a vida, a ordem natural das coisas. Então, se há movimento, há prana. Se há movimento, há prana. Agora, em que nível de movimento nós estamos analisando, investigando, que é a questão. Patanjali, quando ele se refere a prana, aqui ele está falando no primeiro momento da força do movimento do pensamento. Tá? E a palavra yama, que está articulada com pranayama, significa capturar, controlar e direcionar. Tá? Esse yama aqui não tem muito a ver lá com yamas e niyamas. O signo é o mesmo, mas o significado e o referente são diferentes. Tá? É a mesma palavra, mas com significados diferentes. Então, juntou ali pranayama, então é capturar o pensamento, domar esse pensamento, então direcioná-lo para um devido fim. Para que eu primeiro economize energia. É tipo Segundo, refinar o pensamento. exatamente, refinar o pensamento. É um trabalho de refinamento interior mesmo. Então eu vou articular esse pensamento para que ele produza determinados fins, determinadas características. Então a pergunta que podemos fazer nesse ponto é o seguinte: para que serve o pensamento? Exatamente. Né? Pensamento para Patanjali é o que articula os núcleos mentais. Aquilo que Patanjali vai chamar de citas ou manás. Citas são submentes. Maná é um termo mais genérico para a mente como um todo. O que são esses núcleos mentais, esses citas? São as ideias que articulam a nossa mente. Então, o que conecta uma ideia com outra, um núcleo mental com outro, é o que nós chamamos de pensamento. Essa é a função do pensamento: conectar e alimentar os núcleos mentais. Para isso que serve. Tá? Essas conexões, elas vão ter também ali o seu nível de intensidade, o seu nível de amperagem, a sua hierarquia energética, digamos assim. Os núcleos que a gente mais articula no dia a dia são os que exigem mais prana, mais pensamento. Por exemplo, aquilo que eu desenvolvo profissionalmente, a minha carreira, no dia a dia. Então, eu tenho lá meu cita profissional. Eu estou aqui conversando com você. Quem está conversando com você, está operando nesse momento, é o professor de yoga. Então, todos os meus núcleos mentais, tudo que eu articulei ao longo da minha vida, tudo que eu pude aprender, estão se comunicando para que eu possa expressar da melhor maneira possível aquilo que eu estou me propondo a fazer. E essas conexões são feitas pelo pensamento, pelo prana. Né? Então, assim, eu tenho cita familiar, eu tenho cita
afetiva, eu tenho cita do idioma que eu falo, do conjunto de crenças que tenho, da minha prática religiosa, se houver, enfim, eu tenho tudo isso. Então tem alguns citas que são mais evidentes, eles estão mais presentes no dia a dia, então eles têm uma demanda de energia maior, então exige mais prana, mais pensamento. Tá? Então para Patanjali, pranayama é tornar essa comunicação mais inteligente, otimizar a capacidade de pensar de uma forma mais assertiva, mais construtiva, mais edificante, dentro daquilo que o yoga propõe. Então, literalmente, é treinar mesmo o pensamento. Eu costumo comparar o pensamento com um cavalo selvagem, né? Porque assim, é tipo, vai para todo lado. Você quer sentar no cavalo, ele te morde, ele te chuta, te joga no chão, mas você, com um bom cavaleiro, está lá, o bom Amazonas, ele está lá treinando para domar o cavalo, até conseguir fazer com que ele te leve para onde você quer e siga os seus comandos. O pranayama é isso. Pranayama é domar esse cavalo selvagem, que são os nossos pensamentos, que sem treinamento, sem controle, nos levam para qualquer direção. Vai para todo lado. O pensamento foge com muita facilidade. Então percebe? Primeiro temos yamas e niyamas, observamos a ética, e depois a gente dá uma acalmada no espírito, senta lá no meio da fortaleza. Então a gente começa agora a treinar a nossa mente. E esse treinamento mental aqui no Ashtanga Sadhana começa pelo pensamento. Né? Beleza, aí estou direcionando o meu pensamento para um determinado fim. Agora eu tenho que eleger quais fins serão esses, ou quais ferramentas eu vou utilizar para que o meu pensamento fique mais assertivo, mais linear, mais controlado. E aí entra o próximo anga, que é dharana, D-H-A-R-A-N-A, dharana, né? Dharana aqui a gente pode traduzir. Dharana tem uma tradução literal, que basicamente é tradução literal mais ou menos, né? É como segurar o pensamento, reter a ideia. É algo que nós entendemos como concentração, né? Ou mindfulness, de atenção plena, de estar presente em um objeto, conseguir focar a atenção em um objeto. E a atenção que não é visual, tá? Que é a atenção mental mesmo. A atenção visual, nós temos uma outra palavra que vem inclusive de dharana, que é dristi. Dristi são exercícios de fixação do olhar. A gente vai utilizar na prática de Trataka, que é um treinamento de Shatkarma, de purificação dos olhos, mas que também estimula foco, atenção, presença, concentração, né? Através do olhar. E os olhos, realmente, de todos os sentidos naturais, são não só os que mais fogem da capacidade de estar atento em um objeto, mas também, e ao mesmo tempo, os que mais conseguem estar presentes em um objeto, desde que treinados para isso. Né? Então, dharana aqui é a consequência da capacidade de direcionar o pensamento. Se a gente não tiver um bom pranayama, na visão de Patanjali, não há dharana. É meio que impossível isso. Desculpe. Antes de dharana vai vir o pratyahara, que antecede dharana. Pranayama é o que alimenta o pratyahara, e pratyahara, por sua vez, é o que alimenta o dharana. Tá? Pratyahara, que é o próximo ângulo aqui, que é o antecede o dharana, é o controle dos sentidos, é o controle sensorial. Então, esses 5 primeiros, yama, niyama, dharana, yama, niyama, pranayama, pratyahara, e depois vai ser o dharana, é a parte física do treinamento. Depois, os outros 8, os outros 3 que formam o conjunto de 8, vai ser a parte mais interna, mais subjetiva. Esses 5 primeiros angas, yamas, niyamas, asana, pranayama e pratyahara, ele é mais físico mesmo. A gente vai trabalhar com elementos de presença mesmo para poder produzir um estado mental alterado de consciência que nos leve a outros patamares. Tá? Esse pratyahara, que vai ser consequência do pranayama, do controle sensorial, é justamente para que você treine tudo aquilo que rouba a sua atenção. Treine no sentido de não perder mais o foco, de não perder mais a atenção, de não desperdiçar o pensamento, de não deixar o pensamento em devaneio. Porque para Patanjali, um dos grandes vilões do sofrimento mental, dos kleshas, né, é justamente ter esse pensamento desgovernado,
que deixa a mente muito aleatória, muito vaga, muito solta, ela fica flutuando com muita facilidade na linha do tempo. Então a gente quer tirar a mente da linha do tempo através do controle do pensamento para conectar a mente no presente. Como é que eu vou tirar a mente, a atenção da linha do tempo? Através do pranayama, para trazer o pensamento para o aqui e agora. Tá? E em paralelo a esse treinamento do pensamento, eu vou utilizar os recursos sensoriais que roubam a minha atenção, justamente para controlá-los, para que essa atenção não seja mais roubada, não seja mais desperdiçada. Como assim? Todo mundo que já tentou meditar percebeu que é difícil. E a dificuldade está justamente, não necessariamente na meditação em si, tá? Porque quando a gente ouve, eu pelo menos, quando eu ouço algum aluno dizer assim, professor, eu estou tentando meditar, mas eu não consigo. Aí eu falo, muito bem, então vamos investigar isso, né? Aí você investiga um pouquinho e você percebe que o problema não é a meditação. Até porque a meditação é um estado alterado de consciência que uma vez nela você não sabe que está literalmente nela. O problema está nos angas anteriores. Ou você não está conseguindo se concentrar, ou você não está conseguindo controlar os sentidos. E por não conseguir controlar os sentidos, não há atenção, não há concentração, não há foco. E se não há atenção, não há concentração, não há foco, logo não há meditação. Então a gente vai aqui nas técnicas anteriores para poder treinar a mente nesse sentido. Então o Pratyahara, ele é basicamente controlar os 5 sentidos naturais. Tá? É uma prática que a gente consegue fazer com mais facilidade no Yoga Nidra, no relaxamento, porque a gente está conduzindo o tempo todo o aluno a um estado alterado de consciência, de semi-sono, podemos entender assim, tanto que a palavra Nidra significa sono, né? Onde você está entre o mundo da vigília, ou seja, o mundo desperto, o mundo consciente, e o mundo do sono, que é o mundo inconsciente, né? É como estar em cima de uma ponte, entre estar acordado e dormindo ao mesmo tempo. Um desdobramento. Você tá num estado transitório ali, não está nem acordado totalmente, nem dormindo totalmente. Você está no meio, está no centro ali. A prática do Pratyahara, o treinamento do Pratyahara que a gente faz no Yoga Nidra, nos ajuda muito na prática meditativa. Tanto que o Yoga Nidra é uma prática moderna. Foi criada por Swami Satyananda, que era um discípulo de Joseph Aurobindo, que era um psicólogo também de formação, um monge yogi. Então ele desenvolveu essas técnicas para facilitar a prática do Pratyahara, né? Então como é que a gente vai começar a desenvolver esse treinamento? Bom, já entendemos que pranayama aqui para Patanjali é controlar a força do pensamento, não necessariamente a respiração, tá? É claro que a respiração vai ser utilizada como um recurso físico, porque se você não respira você morre, né? E você pode ter a sensação de algo entrando e algo saindo, utilizar essa sensação física ali para poder se concentrar em algo, e essa presença nesse algo que a respiração propõe faz com que você produza um estado alterado de consciência. Tá tudo certo. Então, mas pranayama não é meditação, pranayama é pranayama. Muita gente acha que se concentrar na meditação, se concentrar na respiração é meditação. Não é. Se concentrar na respiração é se concentrar na respiração. Isso é um treinamento de foco apenas, de atenção, de mindfulness, de atenção plena, tá? E uma vez ali, em algum momento, a mente se desdobra para a meditação, tá? Mas ainda não é meditação. Mas no pranayama ali entendeu isso, beleza, então agora eu vou pegar a minha atenção e vou treiná-la através de tudo aquilo que rouba a minha atenção. Ou seja, eu vou utilizar a mente para sabotar a própria mente. Eu vou utilizar os meus inimigos para vencê-los um a um. Mais ou menos isso. Então nós temos 5 sentidos, né? E cada sentido tem um grau de importância. Tem uma hierarquia também, porque tudo é hierarquizado na gente. Assim como todo o universo é hierarquizado, e nós também somos todos hierarquizados, né? Então a gente tem um sentido mais denso para o mais sutil, que é quando você está entrando nas práticas mentais, e quando você está saindo dessas práticas mentais, você sai do sentido mais sutil para o mais denso.
Para entrar é do mais denso para o mais sutil. E para sair é do mais sutil para o mais denso. Então, dos 5 sentidos, qual é o mais denso deles? É o tato. O tato é o mais denso. Por isso que o primeiro, se eu vou relaxar, eu vou me deitar, vou acomodar o meu corpo, vou sentir a gravidade agindo no meu corpo e vou me entregar a essa força. Se eu vou meditar, eu vou me sentar e vou produzir ali uma sensação de firmeza, estabilidade e conforto e vou adequando o meu corpo, né? Vou sentindo o meu corpo se adequando também à força da gravidade. Comecei ali. O ato de se sentar de forma consciente começa com a ideia de asana, como Patanjali fala, mas se conclui na prática do Pratyahara. Quando eu estou me sentando para meditar ou me deitando para relaxar, eu estou fazendo Pratyahara. E já começo pelo sentido do tato. Eu vou adequar o meu corpo. Temperatura, ambiente, onde está mais quente, dentro, fora das vestes. Como é que eu sinto o chão abaixo de mim? Como é que eu sinto a minha coluna, a força da gravidade agindo, se a cabeça está encaixada ou não, os ombros, os membros. Ou seja, eu vou me conectando com cada parte do meu corpo através do sentido do tato, vou percebendo essas áreas do corpo. E é por isso que quando você está meditando, vê um mosquitinho, pum, tocou ali, já te atrapalha, já te rouba a atenção. Vê uma coceirinha, já tem vontade de ir lá e coçar, né? Já rouba a atenção também. Mas sim, então a gente vai dar bastante atenção a isso, às sensações produzidas pelo tato, para que em algum momento o cérebro fale assim, vamos pensar em outra coisa, estou cansado de me concentrar nisso. E naturalmente você consegue ter controle sobre aquilo. E aí você entra para o estado seguinte, do mais denso para o mais sutil, aí é a visão. Você vai fechar os olhos, né? E quando você fecha os olhos, então o mundo externo se isola, se fecha para você. Você perde essa comunicação, simbolicamente, né? Está tudo integrado, claro, mas pedagogicamente a gente entende que ao fechar os olhos, o mundo se fechou para você, né? Ficou invisível a você, você não percebe nada. Contudo, você continua com os olhos fechados. Eu estou aqui olhando para você, olhando para a câmera, tem aqui vários objetos atrás da câmera, no meu entorno. Se eu estou fazendo uma prática de meditação, estou nesse ângulo, quando eu fecho os olhos, eu continuo imaginando que eu estou com os olhos abertos, percebendo esses objetos. Aí eu com os olhos fechados, eu vou detalhar cada um deles. Onde está a perspectiva, a dimensão e tal. Eu vou tentar enxergar visualmente, né, a mulher. Mentalmente eu vou tentar visualizar tudo aquilo que está aqui ao meu entorno. Eu posso brincar um pouco, o que está à minha direita, à minha esquerda, atrás de mim, se eu conheço o meu ambiente. Ou seja, eu vou brincar um pouco com a imaginação dentro do espaço que eu estou. Eu posso usar um outro recurso também. Eu posso me imaginar que estou no alto de uma montanha, eu estou num lugar paradisíaco, um lugar que eu gosto bastante. Mas geralmente funciona mais você, ao fechar os olhos, continuar mentalizando os objetos, o ambiente em que você está. Tá? E você faz isso com bastante riqueza de detalhes. Vai perceber que não é tão fácil assim e vai perceber que você não estava tão atento assim o que está à sua volta. Então isso desenvolve também a capacidade de atenção para tudo que está... A visão periférica melhora bastante, o detalhamento de objetos melhora bastante. Você fica ali, tentando visualizar. Vai chegar um momento que o cérebro também ele satura daquilo, ele se estressa com aquilo. Mas é bem sutil isso, vai sentir que já não quer continuar mais. O cérebro não quer mais pensar naquilo, sabe? Aí você vai para o sentido seguinte, do mais denso para o mais sutil. Então temos o tato, depois temos a visão, agora vem o paladar. Eu vou simplesmente mover a língua no interior da boca para sentir os gostos, sentir a salivação. Cada parte da nossa língua ela tem uma capacidade gustativa de perceber praticamente o doce, o amargo, o azedo e o salgado. São os 4 gostos, digamos assim, que a gente percebe, né? Então cada parte tem essa capacidade de sentir. Então eu vou salivar um pouquinho, tentar ver se a saliva é mais densa, se é mais fina, se é mais azedinha, se é mais salgada, se é mais adocicada, se é mais amarga. Vou ficar ali, prestando atenção na salivação. Alguns segundos apenas.
depois eu engulo, que nem eu fiz agora. Só de falar de salivação, minha boca já salivou. Aí eu engulo, aí eu tenho a sensação do tato interno, da saliva descendo. Tem exercício que a gente faz, inclusive, com água e tal, para ver até que parte a gente consegue sentir a água descendo, um chazinho mais quente e tudo mais. Daí eu vou para o quarto sentido, do mais denso para o mais sutil. Eu transfiro a minha atenção agora para o olfato, né? Mas antes de regular a respiração, que é o que nós fazemos tanto para meditar quanto para relaxar, eu vou perceber, vou buscar sentir todos os odores à minha volta, todos os cheiros à minha volta, tá? Temperatura também, cheiros mais distantes, mais próximos. E como é que eu consigo isso? Inspirando bem devagar, quase não sentindo o ar entrando. Se você quer sentir o cheiro de algo, não adianta você se aproximar e inspirar rápido, né? Você tem que inalar bem devagarzinho, quase não sentindo o ar. E às vezes dá uma dilatadinha assim no nariz, né? Para que os seus receptores olfativos consigam decifrar aquele odor, aquele cheiro, né? Você faz isso por alguns segundos e aí depois você vai regular a respiração mais profunda. Se eu quero meditar ou relaxar, eu tenho que estimular o sistema neurológico parasimpático, que é o que os hindus antigamente chamavam o sistema chandrika, o sistema lunar, né? Que ativa também a força negativa, o polo Pingala, o polo Ida, Pingala positivo e Ida negativo. O polo Ida, ou o polo Chandra, que é o polo lunar, ele tem essa característica de sedar, tranquilizar, relaxar, que é o que o sistema neurológico parasimpático faz, que é o que o nervo vago faz também. Então, quando eu solto o ar bem devagar, a minha expiração é bem mais lenta que a inspiração, eu estimulo o nervo vago, eu estimulo o parasimpático, a frequência cardíaca diminui, a pressão arterial se estabiliza. Então, eu vou tendo uma sensação próxima daquela que eu estou desfrutando enquanto durmo, só que eu estou inconsciente. Se você olhar para quem está dormindo do seu lado, você vai perceber que a expiração é sempre mais lenta que a inspiração. A saída do ar é mais lenta, a entrada do ar é mais rápida. Por que é mais lenta? Justamente para sedar, tranquilizar, acalmar, aquietar, para que o corpo possa descansar. E para que eu medite com qualidade, eu preciso colocar o meu corpo num estado de descanso. Começo lá atrás, lembra? No asana, vou assentar o espírito no trono, com uma atitude mental primeiro, aí depois começo a regular todo o resto. Vou direcionar a força do pensamento, pratyahara, aí eu vou agora, a força do pensamento que é o pranayama, aí eu vou entrar no controle sensorial, que é o pratyahara, que é o controle dos sentidos, tá? Então, eu posso me deter em alguns ritmos respiratórios específicos para isso, até chegar no último sentido. O mais sutil de todos é a audição. Eu vou buscar dos sons mais distantes para o som mais próximo. Todos. Vou tentar decifrar os sons. Mais distante para o mais próximo. Depois que eu consigo identifiquei todos os sons, dou bastante atenção a eles. E vou trazendo a atenção para bem perto. O som mais próximo que a gente consegue ouvir sem um treinamento profundo é o som da própria respiração. Mas com um treinamento profundo em Pratyahara, chegará um momento em que você conseguirá ouvir os próprios batimentos cardíacos. Será capaz de ouvir o próprio coração. Quando você conseguir isso, está percebendo o som da própria respiração, né? Profunda, agradável, abdominal, relaxante. Você conclui a prática do Pratyahara. Aí você já está física e mentalmente pronta para entrar em Dharana, que é o treinamento de concentração, de foco. Aí você pode dizer assim, mas caramba, mas tudo isso que eu fiz até agora não foi um treinamento de concentração? Não foi um treinamento de Dharana, de foco? Foi também, mas de subconcentração, de subfoco, de subpresença. É uma espécie de proto-treinamento, né? Ele tá te levando para lá, mas não é o tipo de Dharana que a gente quer ainda. É um nível de Dharana, mas ele é muito superficial ainda. Ele está mais presente, o que está mais presente ali ou é o pranayama,
que antecede o Pratyahara, ou o próprio Pratyahara, que é o controle sensorial. Porque eu estou utilizando os meus sentidos, eu estou utilizando as minhas faculdades sensoriais para produzir um tipo de atenção a partir da sensação física que eu percebo. Entende? Mas ainda não é o elemento mais profundo de dharana, que acontece através de construções mentais. Aí já é uma outra construção, já é uma outra dimensão que eu vou acessar. Eu ainda estou na dimensão física, da dimensão sensorial. E é o que nós muitas vezes utilizamos dentro das práticas de Hatha Yoga. Como assim? Tem prática específica de Pratyahara? Tipo assim, um movimento na prática só de Pratyahara ou ele está inserido sempre dentro, junto, e não isolado? Tem os dois. Tem os dois, né? Tem o que eu, por exemplo, cada um desses elementos que eu falei para você aqui pode e deve ser utilizado para praticar Pratyahara. Uhum. A gente vai entrar com mais profundidade nisso quando formos estudar Yoga Nidra e Samyama, tá? Que é o relaxamento e a meditação yogi. E na meditação yoga a gente pega o protocolo, né? Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, tá? Que são os angas finais aqui do Ashtanga Sadhana. Por exemplo, você pode treinar o mais sutil de todos, que é a audição, que é o que mais rouba a nossa atenção, né? A gente está meditando. É tipo, eu vi um meme uma vez de um. Eu acho que era brincadeira aquilo, mas reflete um pouco a realidade de todo mundo que tenta meditar e não consegue. Tinha um cara meditando na praia assim, né? Chega um cara, dá um grito, o cara levanta indignado, xingando o cara, tudo que é nome, e vai atrás dele e tal, né? Ou seja, não entendeu nada, né, que era Pratyahara. Se ele tivesse controlado ali, tivesse Pratyahara, a pessoa teria gritado, ele nem teria dado bola e continuaria fazendo o que estava fazendo. Eu me lembro, um dos professores que eu tive na Itália, ele costumava levar a gente para meditar no centro de Torino, tipo a Praça da Sé aqui em São Paulo, né? Um horário de fervo, assim, de muvuca mesmo. Então a gente sentava lá num lugarzinho, era buzina, barulho, gente gritando, gente vendendo, música, lá, aquela balbúrdia, né? Justamente para treinar Pratyahara. Ser capaz de perceber todos os sons à sua volta, dar atenção a cada um deles para decifrá-los e depois, ainda assim percebendo cada um deles, não se concentrando mais neles e se concentrando em outra coisa. Você percebe o mundo à sua volta, mas o mundo à sua volta não te rouba mais atenção, você não se concentra mais naquilo. Ou quando vem algo, não te distrai mais. Quando você consegue isso, aí você tem total domínio do Pratyahara. Entende? Você não perde foco, não perde atenção. Porque as distrações, elas são reflexos de um mecanismo de defesa que todos nós temos. De proteção mesmo. Quando algo te representa perigo, você ouve um barulho, qual que é a primeira coisa que você faz? Você olha em direção ao barulho, para ver se aquilo é perigoso ou não. Né? É um mecanismo de defesa que todos nós temos. Mas, se o Pratyahara estiver já muito bem treinado, o mecanismo de defesa está ali. Só que agora ele é muito mais inteligente. Ele sabe decifrar se algo é perigoso ou não e te dá o alerta se for necessário. E você não perde o foco, não perde a atenção. Então você fica no estado de alerta, mas ao mesmo tempo sereno. Né? É um alerta passivo ali. Você fica sereno. Então, um exercício muito bom de Pratyahara, por exemplo, é ouvir música clássica e separar os instrumentos musicais. Está ouvindo, sei lá, a Nona Sinfonia de Beethoven. E ela é longa, né? Está ouvindo ela. Aí tenta separar os acordes, sopro, percussão, ou seja, tenta identificar quais instrumentos estão ali. O que é que está rolando ali, né? E vai fazendo esse exercício, separa um por um. É muito difícil isso. E é um trabalho que, inclusive, quem estuda música faz, né? Que os maestros fazem com muita qualidade. Mas é um treino de Pratyahara. Treinar, por exemplo, o olfato. Você pode pegar uma caixinha com várias flores diferentes e tira uma flor lá com os olhos vendados, tenta decifrar qual flor é. Ou perfumes. A visão. Você está na paisagem, numa montanha, na natureza. Você olha em profundidade
e fixa a atenção num ponto e treina a visão periférica para perceber todo o cenário, porque a gente tem uma capacidade visual de 180 graus. Só que a gente só enxerga 45, é como se tivéssemos dois antólios, aquele que o cavalo coloca aqui, porque a gente não treina para enxergar assim, mas nós temos essa capacidade, né? Para cima e para os lados, de 180 graus. Tudo isso é pratyahara. Alimentos também, conseguir decifrar os sabores naturais, os gostos naturais. Por exemplo, a culinária japonesa é muito boa para isso, porque os temperos são muito sutis, né? Hoje em dia você pega uma folha de alface, dá para a pessoa experimentar sem tempero, ela acha que não tem gosto. E tem, né? E tem gosto, né? Então você pode fazer isso com comidas diferentes sem tempero, frutas, hortaliças, legumes e tal, e se concentrar naquilo, registrar aquilo. E assim com todos os sentidos. Com os olhos fechados, tatear coisas e saber o que é aquilo. Na brincadeira que a gente fazia quando era criança, né? Também numa caixinha, colocava vários objetos e com os olhos vendados a gente segurando tinha que adivinhar o que era aquilo, né? É tudo treinamento de pratyahara. É tudo prática de pratyahara. No yoga a gente tem treinamentos específicos para isso. No próprio Yoga Nidra, o relaxamento que a gente faz é um pouco isso, mas utilizando a sensação produzida pelo corpo após um treino, estando você em Shavasana, justamente para poder desenvolver pratyahara, tá? Então, a gente nunca entra em meditação sem antes se preocupar com pratyahara. Aí depois que você faz esse processo, do mais denso para o mais sutil, e você vai ficar em cada um deles, é pouco tempo, não é muito tempo, é de segundos a minutos. É só para você dar bastante atenção, registra tudo e vai para o próximo. Dá bastante atenção, registra tudo e vai para o próximo. Você vai sequenciando isso e com a constância da prática você vai tendo maior domínio sobre essa capacidade sensorial de não só perceber o mundo com mais profundidade, com mais atenção, mas de controlar cada um dos sentidos. E a gente já percebe que o nosso cérebro faz isso com uma certa naturalidade todas as vezes que nos sentamos para querermos ficar ali quieto. A gente quer ficar quietinho, ou está estudando, ou está querendo se concentrar, ou está querendo meditar. Você percebe que a tua audição fica mais aguçada, não é assim? O olfato fica mais aguçado, o tato fica mais aguçado. No dia a dia tem um monte de sons que passam despercebidos sem nem dar bola. Vem mosquito, senta, você nem se liga que está sentando em você, né? Mas você sentou ali para meditar, é impressionante como a mente grita e como os sentidos ficam aguçados. Ficam muito aguçados, né? Então a gente pega essa capacidade sensorial de expandir a percepção do mundo, dá atenção para cada um dos sentidos e vai trazendo para dentro. Começa lá longe e vem recolhendo a atenção para pertinho de você, o mais próximo que você puder. Basicamente o pratyahara consiste nisso, tá? Consiste A nisso. gente tem os cinco sentidos, mais matéria, né? Pra gente perceber e tal. E quando se trata de uma coisa mais sutil, como é quando a gente tem o pensamento? Porque é muito assim, você consegue perceber a formiga, o calor, o frio, o barulho, e você dá atenção e conseguir isolar, né? É o momento de presença. Mas e quando se trata de, beleza, você isolou toda essa parte, mas aí tem o mental. Aí vai entrar no dharana, que é o próximo. Ah, então os três mais sutis vai pro Dharana e não no Pratyahara. O pratyahara é físico, tá? O pratyahara é sensorial. Sensorial é físico. Esses outros estímulos que a gente vai tentar controlar são estímulos extrasensoriais, né? Que aí são outras faculdades que a gente vai desenvolvendo. Mas lembra que tem uma hierarquia, tem uma escadaria que a gente vai subindo uma a uma. Então a Ashtanga Sadhana é assim, pedagogicamente, a gente estuda um por vez e podemos praticar um por vez, para a gente entender como é que funciona a coisa. Mas em termos de prática, o Ashtanga Sadhana acontece simultaneamente, os 8 angas estão simultâneos, estão ali acontecendo ao mesmo tempo, tá? É muito, muito rápido uma coisa para outra, mas pedagogicamente é assim que a gente vai entendendo, vai estudando, é que nem aprender a escrever. Vogais primeiro, consoantes depois junta vogais com consoantes, vai montando palavras, frases, assim por diante.
Então, aqui não é muito diferente disso, né? Estamos sendo alfabetizados na arte de meditar. Basicamente é isso, né? Bom, tendo feito esse treinamento de Pratyahara, você está ensinando o teu cérebro a ter controle sobre os sentidos, e é algo que você tem que fazer sempre, 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 até que isso se torne natural, instintivo, espontâneo, quase que intuitivo. Sentou para meditar, você naturalmente já faz todo o Pratyahara, mas você só consegue isso depois de muita constância, depois de muita repetição, até aquilo se tornar um hábito e esse hábito se transformar num condicionamento. Aquilo que Patanjali vai apresentar como sanskaras e vasanas. Sanskaras são hábitos e vasanas são os condicionamentos a partir desses hábitos mentais uma vez produzidos. Tá? Então é repetição. No começo é ruim, no começo é difícil, no começo não consegue, como tudo na vida. Tudo é difícil antes de ficar fácil. Tudo. Desde que haja constância, o que é difícil hoje, amanhã será fácil. É simples assim. Claro, dentro das nossas possibilidades humanas, né? Daquilo que é possível ser acessado. Bom, aí entramos em Dharana. Agora nós vamos para o aspecto mais sutil. Tá? Então vamos lá. Yamas, Niyamas, Asana, Pranayama e Pratyahara, esses 5 primeiros angas, são angas que eu estou literalmente me comunicando com o mundo físico. Eu utilizo o mundo físico para que eu possa me aprimorar. É um trabalho de refinamento interior, é um trabalho de reeducação interior, através da forma como eu estou me comunicando com o mundo. E claro, a maneira como o mundo também se comunica comigo. Então eu estou fazendo uma interação e tendo um controle dessa interação. Já esses 3 angas finais, que agora vem Dharana, Dhyana e Samadhi, agora eu vou acessar as minhas faculdades extrasensoriais. Até aqui eu estava trabalhando com as minhas faculdades sensoriais. Pratyahara, 5 sentidos, faculdades sensoriais. Agora, aí vai entrar a intuição, a premonição, enfim, todas as outras capacidades que estão no plano da dimensão mítica, ou da dimensão mental, ou da dimensão extrasensorial, ou até sobrenatural. A gente pode usar várias nomenclaturas diferentes para isso. Tá? Entrou em Dharana. O Dharana é o portal, é por onde a gente começa a entender a dimensão da meditação. Tá? O Dharana, mas ainda Dharana não é meditação, não é Dhyana ainda. Dharana é mindfulness. Dharana é atenção plena. Dharana é concentração, é foco, é presença dos núcleos mentais, é presença do pensamento em um único objeto. O objeto aqui pode ser qualquer coisa, tá? O objeto pode ser um símbolo, que é o que nós chamamos de yantra. Aqui a gente sempre começa, e é o melhor, né? Pedagogicamente é como funciona melhor esse treinamento. O primeiro símbolo que você se concentra é num ponto. Você imagina que está num quarto escuro, não tem luz alguma, e você acende um pontinho dentro desse quarto escuro e fixa a atenção nele. Só visualiza um ponto de luz. Porque quando você fecha os olhos fica tudo escuro, né? Você tem essa sensação que está tudo... apagou as luzes ali. Então você fixa a atenção num ponto luminoso. Que você... Tem aquele exercício Tratak também, né? Que é uma Hã? forma de meditar, o Tratak. Tá falando do Trataka? Não sei como é a pronúncia, né? É Tratak, é um ponto, né? Que a gente tem que isolar ele. O Trataka aqui é feito com os olhos abertos. Não sei se você está falando, olhar com uma chama de uma vela, por exemplo. É um Trataka, isso. É um exercício visual que produz dharana. Mas você está fazendo com os olhos abertos porque tem muita dificuldade em visualizar qualquer coisa que seja com os olhos fechados. Tem gente que realmente não consegue. Você tenta, a pessoa tem muita dificuldade. E não é um problema cognitivo. É apenas uma determinada limitação que pode ser superada por uma outra técnica. Entende? Não quer dizer que a pessoa não vai conseguir meditar. Vai, talvez até mais do que quem consegue fazer um bom dharana com os olhos fechados, por exemplo. Tá? Mas trata que é uma outra coisa. Aqui a gente começa visualizando um ponto. Depois desse ponto a gente traz para o Trikurti. A gente imagina o ponto aqui entre as sobrancelhas, que é onde a gente vai produzir depois o Agna Chakra e alguns outros cenários. Né? Depois que visualizei o ponto, um espaço, trago o ponto para perto, não conseguiu se concentrar no ponto, tem um exercício de Swami Shivananda que é muito bom, né? Que é você simplesmente
levar a atenção com os olhos fechados para esse ponto entre as sobrancelhas e ficar lá por 12 segundos. 12 segundos. Deu 12 segundos, você para, com os olhos fechados ainda, pensa no que quiser, na respiração, deixa os pensamentos fluir para onde quiser. Mas poucos segundos, aí você volta de novo a atenção para o tricurta. E segura a atenção ali por 12 segundos. 12 segundos as pessoas conseguem prender a atenção com uma certa facilidade. Deu 12 segundos, para. Claro que você está ali se concentrando no tricurta e contando. 1, 2, 3, 4, mentalmente, né? Deu 12, você dispersa a atenção, deixa o pensamento fluir, devagar, depois volta de novo. Swami Shivananda ele dizia que ao fazermos isso 9 vezes, produzimos um dharana, ou seja, produzimos um estado de atenção, um estado de presença, um estado de concentração e foco. E ao fazermos 9 dharanas, produzimos um jhana, que é um estado de intuição linear, de conhecimento por presença ou meditação. E ao fazermos 9 jhanas, produzimos um samadhi, um estado de hiperconsciência, de iluminação. Então, uma espécie de fórmula matemática aqui, de repetição, para poder chegar a um estado alterado de consciência. Então, quem não consegue visualizar figuras geométricas, imagens, pode fazer assim com os olhos fechados e muito provavelmente vai conseguir. Muito provavelmente. A gente começa com um ponto, depois o ponto vem para o tricurta, aí depois a gente visualiza as 3 figuras geométricas que formam uma estrutura básica de um chakra, de um vórtice. Então, eu com os olhos fechados, eu vou desenhar um quadrado no espaço, linha por linha. Traço uma linha na horizontal ou na vertical, depois outra linha no ângulo reto, ou para cima ou para baixo, outra linha no ângulo reto no sentido contrário da primeira reta e uma linha no ângulo reto para encontrar a ponta da primeira linha. Tem um quadrado. Eu posso fazer esse quadrado de várias maneiras diferentes, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima, de cima para baixo, os pontos se encontrando, o centro se encontrando nas laterais. Eu posso desenvolver várias estratégias diferentes e desenhar o quadrado. Depois eu faço um círculo. O círculo é mais fácil de desenhar. E depois eu faço um triângulo invertido. Triângulo de ponta cabeça. Também vou desenhar ele de várias maneiras diferentes. Tá? Depois que eu faço isso bem, eu consigo desenhar o quadrado, consigo desenhar o círculo e consigo desenhar o triângulo invertido. Eu vou juntar as 3 figuras. Quadrado, dentro do quadrado um círculo e dentro do círculo um triângulo invertido. Consegui visualizar as 3 figuras sobrepostas, aí eu vou colocar cores em cada uma delas. Agora o quadrado vai ser vermelho, eu vou preencher o quadrado com a cor vermelha, o círculo vai ser amarelo, eu vou preencher o círculo com a cor amarela, e o triângulo invertido vai ser azul, vou preencher o triângulo com a cor azul. Depois e faço isso separadamente. Aí depois eu junto as 3 figuras também juntas ali, quadrado vermelho, círculo amarelo sobre o quadrado, triângulo invertido azul sobre o círculo amarelo. Só que se você é um artista, você não vai misturar as cores, né? Tipo, quadrado vermelho com círculo amarelo vai dar verde, né? O círculo amarelo com o triângulo azul, ou melhor, quadrado vermelho com círculo amarelo vai dar laranja, né? O amarelo com azul vai dar verde. Não é nada disso, as cores permanecem ali. Uma vez um aluno falou, mas professor, estou enxergando aqui, ó, quando mistura a cor está dando laranja. Mas não é assim, né? Eu sei que você desenha, que é artista, mas isola as cores, não mistura elas, tá? É assim que a gente faz. E depois, por último, se você já conseguiu fazer bem isso, é mais fácil desenhar o Pranava Om, o traçado da sílaba Om, que é o principal yantra praticado na tradição do yoga. Patanjali, inclusive, ele recomenda meditar através da sílaba Om. Mas para poder construir o Om e ficar, né? Porque desenhar, construir, não é tão difícil assim. Difícil é sustentar a imagem por um tempo maior. Ficar ali, você conseguir, aí a hora que você falou consegui, começa a desmanchar tudo na cabeça assim. Impressionante. A hora que você conseguiu ali a primeira vez, a imagem começa a dissolver, né? Vai ficando torta, cresce, diminui, e é assim mesmo, não tem problema. Então, pessoas que têm mais dificuldade, por exemplo, em visualizar as figuras geométricas, eu sempre recomendo cortar mesmo. Uma cartolina vermelha, um círculo amarelo e um triângulo azul. E ficar olhando para a imagem, aí fecha os olhos e tenta
manter a imagem presente na mente. Sumiu, abre os olhos de novo, fica olhando para a imagem, fotografa ali, registra, pá, fechou os olhos e tenta trazer na mente, sustentá-lo o máximo possível. Vai fazendo essa repetição até que você consiga ficar menos tempo olhando e mais tempo mentalizando a imagem. Né? Mentalizando, até chegar um momento que você não precisa olhar mais. O mesmo com a sílaba OM também. Meu professor lhe recomendava a gente... É que nem aprender a escrever mesmo, sabe? Pegar um caderno e ficar desenhando o OM várias vezes, assim, na linha, um do lado do outro. Vai... Foi assim que eu fiz, né? E realmente o OM, pá, só de pensar ele já aparece na minha cabeça já. De tanto que eu repeti o desenho do OM. Por que você tem que escrever com a sua mão? Porque quando você faz a grafia ali, você desenha, você registra mais facilmente. Você tem o estímulo sensorial, é a tua mão fazendo, é você desenhando com a caneta, com lápis. Isso para registrar é maravilhoso, para estudar é muito bom. Né? Então, inclusive tem vários estudos, hoje em dia, recomendando os professores a resgatarem a arte da escrita, voltar a escrever, porque está todo mundo com tablet, computador, porque facilita o aprendizado. Facilita a memória, porque você está registrando, você está escrevendo com a própria letra, com o próprio punho. Então, comigo funcionou quando estava aprendendo. Outra maneira é deixar o OM na sua frente também. Você fica olhando para ele, aí fecha os olhos e mentaliza. Sumiu, olha de novo, fecha os olhos e mentaliza. Até conseguir projetar o OM como se fosse uma imagem holográfica nascendo do tricurte, desse ponto entre as sobrancelhas. Vai vir dali. Uma escultura de luz que se projeta à sua frente. E você fica preso ali. Aí vai ter as outras práticas, a mentalização do som ou a vocalização do próprio pranava Om, da própria sílaba Om. Tá? Então, essa é a sequência de treinamento de Dharana que a gente sugere. Tá? É simples, porém difícil de fazer. Porque depois que você conseguiu fazer tudo isso, o seu cérebro e a sua mente já estão preparados para fazer as práticas avançadas de meditação, que é justamente se apropriar de todo o espaço mítico. Por exemplo, para meditar através dos chakras, que são riquíssimos em detalhes, cada um deles, a construção simbólica dos chakras, né? Cores, forma, movimento, simbolismo, é muito rico em detalhes. Para você conseguir construir e sustentar mentalmente, você tem que ter passado por esse processo de alfabetização, digamos assim, da sua capacidade imagética de produzir símbolos e sustentá-los na sua mente. Tá? Então a gente pode fazer dessa forma. Mas assim, em linhas gerais, essa é a maneira mais tradicional de treinar Dharana para quem está começando em Raja Yoga. Tá? Mas você pode se concentrar em qualquer símbolo, em qualquer ícone para isso. Porque o mais importante aqui é sustentar a presença da atenção. Pode ser uma chama de uma vela, né? Estando com os olhos abertos é trata, que aí você tenta fechar os olhos e sustenta a chama da vela ali dentro do espaço mental. Pode se concentrar em flores que você gosta muito, pode se concentrar em cenários paradisíacos, pode se concentrar em frases de efeito, você tem lá o signo, o significado, buscando os referentes e construindo esses referentes em torno daquela frase de efeito. Enfim, a gente vai meditar também através da vocalização de outros pranavas, de outras sílabas, né? A sílaba Om é o primeiro pranava que a gente estuda e é o mais importante, é o que Patanjali recomenda, porque segundo ele, ao vocalizar o Om, ao mentalizar o Om, você dissolve todos os antaryayas, você dissolve os obstáculos da mente, a sua mente se aquieta, o seu Purusha, o seu espírito se acalma, ele descansa através da sílaba Om. Tá? E é curioso, né? Porque quem já treinou o Om, já praticou por um tempinho, alguns minutos vocalizando o Om, percebeu naturalmente após a prática uma certa sensação de paz mental e serenidade emocional. Percebeu isso? Então, ao vocalizar o Om, o nosso comportamento mental muda consideravelmente. É uma mudança muito favorável. Em que sentido, né? A mente se aquieta, ela se acalma, realmente ela se acalma. E eu sempre digo, né? Não tem que acreditar no que eu estou falando. Vai lá e faz. E veja o que acontece.
É isso. Faz e sinta a coisa acontecendo, porque yoga é filosofia prática. Você faz a filosofia e vê ela acontecendo, né? Não é teórica. Toda teoria vem da prática. Primeiro a prática, depois a teoria, que é o que a gente está fazendo aqui. Teorizando aquilo que já foi treinado e deve ser treinado sempre, que é a parte mais importante. Então, dharana é esse estado de concentração, de atenção, de presença. Então, o que acontece? Quando você elege um objeto e você prende a atenção no objeto, nós temos aí dois elementos, né? Nós temos o sujeito, nós temos o observador e temos o objeto observado, certo? E esse objeto observado, pode ser, como eu disse, pode ser qualquer coisa, em algum momento o observador e o objeto se integram, se unem. Ocorre uma simbiose. É nesse estado, somente nesse estado, que a sua mente, não é o cérebro. Detalhe, atenção aqui, dharana é cerebral, meditação é mental. Então, dharana, pratyahara, pranayama, tudo que a gente fez antes é um treinamento cerebral. Tá? É um treinamento físico mesmo. Agora, quando o observador, eu, e o objeto se integram, aí naturalmente eu entro em meditação. Eu me desdobro para outra dimensão. Aí entra a atividade mental mesmo. Aí eu estou em meditação. E quando eu estou em meditação, eu não sei que estou em meditação. Eu não falo, eu agora estou meditando. Né? Se eu fizer isso, eu estou nas etapas anteriores. Né? Eu estou racionalizando uma prática mental, eu estou teorizando uma prática mental, eu estou tentando encontrar justificativas racionais, lógicas ou cartesianas, né, para uma prática mental. E se eu estou fazendo isso, obviamente eu não estou meditando. Quando eu entro em meditação, eu não sei que estou meditando, simplesmente eu entro num flow, num outro fluxo, numa outra dimensão. Então, como é que eu sei que eu meditei? Quando eu saio. Quando eu saio daquele estado meditativo, eu sei que estive em meditação. Mas enquanto meditando, eu não sei que estou meditando. Eu simplesmente estou lá. É algo muito próximo de uma sensação de felicidade verdadeira. Sabe quando você está fazendo uma coisa de forma tão intensa, está tão presente naquilo, que você não está nem aí pro tempo, esqueceu do tempo, esqueceu de tudo em volta, tão mergulhada naquilo, e você só se dá conta que aquilo era bom, né? Quando alguém chama você, te tira dali, você precisa, né? Poxa, acabou, mas que tava tão bom, tão, né? Tava numa outra coisa ali. É algo muito próximo, por exemplo, que acontece com quem tem práticas religiosas profundas. É a mesma coisa. A pessoa, ela está em oração profunda e ela entra num estado de transe, entra numa outra dimensão. E ali ela está em meditação. Agora o treinamento, por exemplo, está lá rezando o terço, né? O terço é um estímulo físico, a reza é um estímulo físico ali, sensorial, estou falando. Mas a repetição daquilo produz um estado alterado de consciência. O objeto, que é a reza, a ferramenta, e o observador que está fazendo aquilo, chega junto os dois. Entra numa outra dimensão, num outro patamar. Entende? Dhyana é isso. Meu professor costumava traduzir Dhyana não como meditação apenas, no sentido superficial do termo, né, como muita gente imagina, mas ele traduzia o conceito Dhyana como estado de intuição linear, que é o verdadeiro conhecimento que se apresenta. É algo que transcende a razão, a lógica, o pragmatismo, as justificativas que o nosso cérebro busca para entender aquilo que ele não consegue, muitas vezes, sabe? Então a gente não teoriza a meditação, a gente tá lá. É tipo não, né? Mas a gente tem uma sensação parecida. Eu tô estudando sobre isso, eu quero encontrar palavras para explicar isso, mas eu não tenho as palavras certas ainda. Mas é como sentir amor por alguém. Amor verdadeiro, amor profundo, né? Amor de um pai por um filho pelos pais, uma coisa profunda que você tem assim. Você
Se você tenta explicar aquilo em teoria, você não consegue. Os melhores poetas, né, os mais capazes, se aproximaram dessa capacidade de explicar o amor através de palavras. Mas quando você vivencia o amor, está nele, é algo tão profundo, tão gratificante, enquanto o objeto do amor está ali, mergulhado em você, diluído em você, você desfrutando daquilo, você não pensa naquilo de uma forma teórica como você costuma pensar quando sai daquilo, sai daquele estado, ou quer entender como chegar àquele estado. Você simplesmente vivencia aquilo, você desfruta daquilo, daquele estado. E aí quando você sai dele, que não dá para ficar assim o tempo todo, né? Tem os perrengues da vida cotidiana, tem os sofrimentos do cotidiano que nos tira esse estado maravilhoso. E você sabe que teve lá e que era muito bom. E quando você começa a pensar sobre, levar o pensamento para aquele estado dá uma alegria. Porém, quando você começa a racionalizar aquele estado vivido, parece que aquela alegria se desfaz. Aí você, acho que não é bem isso, né? Você começa a querer... A meditação, ela segue um pouco esse processo, sabe? Ela segue um pouco essa capacidade profunda que a mente humana tem de entrar em dimensões que a razão não explica, que a teoria não consegue acessar, que a palavra não consegue decifrar. Entende? Eu não sei se eu estou sendo feliz na minha explicação, mas é para entender que meditação é um estado alterado, expandido de consciência que acontece numa dimensão além do cérebro. Acontece na mente, a mente é algo muito ampla, né? Pertence à mente humana, mas a meditação ocorre na camada superior da mente, como se fosse um topo da mente, algo que te puxa para cima. É uma sese que eleva o que você tem de mais importante, de mais dignificante, de mais especial, que é a sua substância humana, que é o que nós chamamos de espírito, né? Que é o que nos torna seres humanos, aquilo que está lá no fundo do nosso ser mesmo. Isso se eleva a patamares que de outra forma a gente não conseguiria acessar. Aí, em Dhyana, em meditação, ocorre um outro desdobramento, que é o próprio Samadhi. Samadhi, que é o estado de hiperconsciência, de autoconhecimento, de muita lucidez sobre as coisas, de perfeita comunhão com a realidade. Aí os problemas que antes pareciam grandes praticamente não existem nesse momento, né? As incertezas desaparecem, as dúvidas desaparecem, os medos desaparecem, as dores humanas desaparecem. Você consegue evidenciar e perceber tudo isso, mas como se você estivesse num balão lá do alto, olhando para baixo com uma lente angular, percebendo tudo com uma distância segura, onde tudo isso que uma vez você aqui embaixo te influenciava, lá não te influencia mais, não te contamina mais. Faz parte de você, claro que faz. Mas a tua capacidade de perceber aquilo agora mudou. E de lidar com aquilo, obviamente, também mudou. Né? Samadhi para o yoga, eu sei que tem muitas interpretações poéticas sobre estados expandidos de consciência, que parece que nós lá nos tornamos uma espécie de semideuses, né? Não é nada disso. Para Patanjali, Samadhi é estar em perfeita comunhão com a estrutura da realidade, onde Maya não te contamina mais, que são os aspectos ilusórios da mente. Né? E uma vez em Samadhi, obviamente, a mente se desdobra para o objetivo final, que é o Kaivalya, que é a libertação. Libertação de Maya. Libertação das dores existenciais. Libertação dos devaneios que contaminam nossa mente. Entende? É esse estado que o yoga propõe a nós. O Ashtanga Sadhana, portanto, ele segue essa escadaria, vai seguindo esse protocolo de treinamento. Depois que a gente entende cada um deles separadamente, a gente treina um pouquinho cada um deles. A gente tem que entender a pedagogia de cada um desses angas, né? Para que eles realmente aconteçam, eles precisam ser praticados simultaneamente, ao mesmo tempo. Tá? Eu entendo eles separados, mas só conseguem produzir efeitos se praticados em conjunto.
é como um avião. Eu, uma vez dentro do avião, voando, eu não entendo como é que um avião foi feito. Mas se separar o avião na terra, claro, e alguém me explicar como é que cada parte é montada, para que serve cada parte, eu começo a entender melhor como é que o avião funciona. Aí eu entro no avião e simplesmente saio voando. É tudo vai fazer, tudo trabalha para isso, né? Então aqui é mais ou menos isso, é pegar esse grande avião que é o yoga, a gente desmonta ele dentro dos Yoga Sutras, vai estudando parte a parte. Depois monta o avião todo e bora, bora para Samadhi Kaivalya, né? Então esse eu acho que é o Sadhana de Patanjali, tá? Então os 5 primeiros angas, yamas, niyamas, que é o código de ética, asana, o assento firme e confortável, pranayama, capacidade de controlar a força do pensamento, e pratyahara, que é o controle sensorial. Eu desenvolvo essas faculdades através da minha conexão com o mundo, da minha atitude cerebral, através dos órgãos de percepção, tá? E os 3 angas finais, que aí vai entrar dharana, que é concentração linear, atenção plena, jhana, que é a meditação, a intuição linear, e samadhi, aí são os estados elevados que eu acesso através da mente, das faculdades mentais, tá? Nas anteriores eu estou trabalhando as minhas faculdades cerebrais, as habilidades cerebrais, habilidades físicas, né, sensoriais e cerebrais. Já dharana, jhana e samadhi já são das minhas faculdades mentais. Aqui, Patanjali ele vai utilizar o elemento do Purusha, né, do espírito, as faculdades da psique, né, ou as faculdades da alma, que ele também vai chamar de Atman. Uma curiosidade que muita gente talvez, uma pergunta, né, que muita gente se faz é qual que é a diferença de alma para espírito, né? Bom, cada tradição vai ter uma maneira de ler isso, né? Mas tem uma forma pedagógica muito fácil de entender. Assim como nós usamos roupas para proteger o nosso corpo, a alma é uma espécie de vestimenta do espírito. É uma espécie de camada entre o corpo físico denso e o corpo espiritual. Uma espécie de proteção. Então e é curioso porque o Vedanta ele fala algo que as religiões monoteístas também falam, né? E é comum isso, que o nosso corpo foi feito para que caiba nele o nosso espírito. Nosso espírito não caberia numa minhoca, numa árvore, numa pedra, num cachorro. O nosso corpo foi feito especialmente para receber o nosso espírito, né? Receber o nosso espírito. Então são camadas, né? A gente vai falar mais à frente de corpos do homem e planos do universo. São os vários eus que formam o nosso eu mais profundo, o nosso eu substancial, são camadas do eu, né? São vestimentas do eu, né? Então, para entender, a alma é um tipo de roupa do espírito. Tá ali, né? Então, assim, tudo que a gente está treinando aqui, percebe? Vai saindo de fora para dentro. Ou seja, a grande jornada que o yoga propõe, a grande viagem de um yogi, é mergulhar em profundidade em si mesmo, né? Não como uma coisa egocêntrica, não é nada disso. É mergulhar em profundidade na própria consciência, na própria mente, na própria existência. Uma vez lá, no âmago do seu ser, é que nós descobrimos uma das características do Purusha, do espírito, né? Um dos efeitos do Purusha é o que nós chamamos de Dharma, Swadharma. S-W-A-D-H-A-R-M-A. Swadharma é a sua verdade existencial, a sua vocação, o seu talento natural. Aquilo que só pertence a você, que lhe foi dado como presente para que se faça presente no mundo, né? É um dos atributos do Purusha. Cada um desperta o próprio Dharma. Mas o Dharma está lá adormecido. Para você poder despertá-lo, você tem que mergulhar em si mesmo. Se a gente ficar só na esfera superficial, o corpo físico, o corpo imanente na esfera material, o Dharma fica adormecido lá, fica inerte. Tá?
Esse, portanto, é o Ashtanga Sadhana de Patanjali. Percebe que ele é diferente do Ashtanga moderno, proposto ali por Krishnamacharya, por Patabi Jois, né? Que trabalha com sequências de exercícios físicos. Tá bom também, a gente desenvolve isso. Mas os 8 angas aqui, os 8 feixes de técnica de Patanjali, basicamente é um treinamento mental. Né? Um treinamento físico e mental. Um controle sensorial, controle do corpo, controle das funções mentais como um todo, né? Para poder acessar as camadas mais profundas, sutis, portanto, mais elevadas da mente. Tá? E termino repetindo aquilo que Patanjali enfatiza como sendo o principal ensinamento dos Yoga Sutras. Kriya Yoga, o yoga da ação, o yoga da purificação, que se repete no Ashtanga Sadhana, Yamas e Niyamas. Swadhyaya, Tapas, Ishvara Pranidhana. Swadhyaya, que é o autoestudo, né? Autoestudo. Tapas, que é o esforço, a constância. Ishvara Pranidhana, que é a devoção ao Senhor do Universo. Crença nele. É isso. O que temos para hoje? Uma perguntinha? Então, assim, quando a gente vai pensar no asana, e a gente tem aquela infinidade de asanas, né? Muitas executados assim de forma mais forte, né? Quando tem um grau maior de dificuldade e tal. É também um treinamento físico, além de um treinamento cerebral, mental. Como seria isso? É os dois, sim. A prática dos asanas que fazemos no período moderno é uma releitura, né? Uma ressignificação proposta por Swami Kuvalayananda e por Krishnamacharya, pouco mais de 100 anos. Tá? Mas, esse asana moderno, para que ele seja asana, ele precisa manter o ensinamento original. Tá? Então, quando eu estou executando uma técnica corporal, um asana moderno, eu tenho que produzir física, mental e até espiritualmente a mesma sensação de firmeza, estabilidade e conforto que Patanjali fala nos Yoga Sutras. Eu vou usar um chavão da moda aqui que eu não gosto muito, mas é encontrar conforto no desconforto. Muita gente usa essa frase hoje em dia. O que é encontrar conforto no desconforto? Né? Você está colocando o seu corpo em situações artificiais, em situações não naturais, que são os posicionamentos corporais que fazemos, que chamamos Uhum. de asana, né? Então, de certa forma, você está ensinando não somente o seu corpo, mas a sua mente a lidar com a diversidade, a lidar com dificuldades. Entende? Se você é capaz, naquela diversidade, naquela dificuldade física, que vai gerar mais saúde, mais vitalidade e tal, buscar estabilidade, conforto, segurança e, detalhe, enquanto executa uma postura que seja um tanto desafiadora, e tem que ser assim, assim como as práticas mentais todas são desafiadoras, se não forem, elas não te elevam, não conseguem te fortalecer, não conseguem te fazer acessar os efeitos, né? Ou seja, te joga para fora da zona de conforto, essa é a ideia, né? Se essas posturas não forem praticadas com um vigor suficiente para que te impulsione para a sese, elas não servem de nada. O que eu quero dizer é aquilo que eu sempre falo em aula: mantenha o vigor, mas não produza dor. Porque dor é excesso e falta de vigor é falta. Né? Então, quando você tá, assim quando a gente está praticando meditação, tem que ter um esforço, um vigor mental ali para você conseguir fazer, e cansa mesmo. Cansa, esquenta, porque consome mais oxigênio no cérebro, você tem vontade de fazer outra coisa, mas você insiste no treinamento mental, e o treinamento mental é até mais difícil que o treinamento físico, tem uma demanda
de atenção maior, né? E atenção aqui é a palavra de ordem, que é a matéria-prima que utilizamos para tudo isso. Atenção no aqui e agora, naquilo que você está fazendo. Quando eu estou executando o asana moderno, eu tenho sim que colocar vigor em todas as técnicas, sem excessos, sem exageros, para não produzir dor, mas sem também fazer corpo mole. Não posso ficar ali ou fazer só aqueles asanas que eu faço com muita facilidade, que eu consigo fazer bem. Que bom que você consegue fazer bem. Já foi uma etapa vencida. Mas não pode ficar naquela zona de conforto. Tem que se propor a um desafio maior. Quais são os asanas que eu tenho que treinar mais? Aqueles que eu não consigo fazer, que são mais difíceis, mexem com os meus conteúdos. Que técnicas mentais que eu tenho que praticar mais? Aquelas que eu tenho dificuldade em fazer, as que eu já faço facinho ali, não tenho esforço nenhum, já não me serve para mais nada. Ela vai servir como trampolim para algo maior. Eu não posso ficar ali estagnado. Eu tenho que ir para o próximo desafio. E assim é, passo a passo. Lembra que foi o sadhana? É o esforço, que é o tapas, né? O swadhyaya, que é o autoestudo, é constante nadar contra a correnteza. A vida é um eterno treinamento, a gente não para de treinar nunca. Tudo na vida é treinamento, tudo é sadhana, tudo, tudo. Se paro, correnteza me leva para trás. Aí viro curva de rio, vou parar onde passa. O cor do rio, como fala, né? É a pessoa que fulano lá é curva de rio, né? Fica lá, ó, não sai do lugar, né? É isso. Então, muitos asanas que a gente pratica no yoga são possíveis de meditar neles. Principalmente os asanas culturais. A gente vai abordá-los mais à frente, tá? Mas primeiro a gente tem que entender a construção mental do conceito asana, do conceito pranayama, do pratyahara, dharana, porque são palavras que a gente repete muito durante a prática. Então, quando falar, você tem que já entender mentalmente qual é a construção, né? Qual é o significado real dessas palavras e como é que eu encontro referente dessas palavras com aquilo que eu estou fazendo enquanto faço naquele momento. Ou seja, é traduzir esse conhecimento, traduzir essa informação para tudo que eu estiver fazendo, no exato momento em que faço. Não é só fazendo posturas corporais, sei lá, caminhando na rua, estudando, trabalhando, fazendo a comida, whatever, para tudo. Porque tudo isso é traduzível para as nossas circunstâncias. É aplicável e praticável nas nossas circunstâncias. Do contrário, o yoga perde a sua substância, perde o seu valor. Aí a gente vai ficar preso apenas aos estereótipos, né? Fazer asanas de alta performance física, que pode ser legal. Eu também gosto de treinar com o corpo. Eu gosto, mas olhar para isso e achar que só isso seja yoga é coisa de gente leiga. Né? Vocês aí que já são professores, né? Não pode pensar mais assim. Né? Já tem que estar lá no fundo do negócio, né? Coração já mergulhado na tradição, na filosofia, na prática dessa filosofia, né? Porque é verdade, a maior parte das pessoas que buscam praticar yoga estão buscando os efeitos, não suas causas, É o né? esvaziamento do sentido mesmo próprio do yoga, né? É, é. Infelizmente, a gente vive uma era que o yoga está bem esvaziado mesmo do sentido, né? Então, cabe a nós resgatar esse sentido, claro, aliado a tudo que está sendo feito no período moderno, mas sem desconectar com a tradição. Meu professor sempre fala isso. O casamento entre o antigo e o moderno é perfeitamente possível, desde que você não pule a cerca. Né? Ou seja, tem que ter uma fidelidade, né, entre os dois, né? O passado e o presente, né? O antigo e o moderno. Nada de pular cerca, né? Aí o casamento fica bom, fica forte. O yoga moderno aliado ao yoga antigo é muito poderoso. Mas o yoga moderno sem o yoga antigo é apenas exercício. Que também é bom, mas perdeu o que é a coisa ao qual se chama, né? Tá bom? Então é Muito isso. obrigada. Obrigado por ter vindo. Nos vemos então. Qualquer dúvida, coloca lá no grupo. Beijo Tá, grande. joia. Valeu. Tchau. Tchau.